O Paulo Coelho, escritor brasileiro, um dos escritores mais vendidos no mundo, né? Já tinha feito um tweet falando, quer dizer, que a vida dele foi salva pela Hildegard Angel e pelo Roberto Menescal. E eu até perguntei para você, Hilde, você não quer contar essa história no domingo, né? Aí você falou, não, mas quem tem que contar é o Paulo Coelho. E o Paulo Coelho contou essa história. E o Paulo Coelho contou essa história hoje de manhã. Ele fez um relato muito impactante do que foi a prisão dele durante a ditadura, uma prisão completamente sem pé nem cabeça, né? Tortura, choque elétrico, etc. e tal. Ele fala, quer dizer, que num belo dia em 74, né, ele foi retirado de casa, levado para prestar depoimento, disse que não tinha nada para falar, foi solto. Aí um policial o acompanha, ele pede para ir para casa, depois ele é levado para um centro de tortura, torturado, espancado, etc. e tal. E disse que assinaria qualquer coisa que quisessem. Não sabiam, ninguém sabia, né, o que ele poderia efetivamente colocar. Aí depois ele passa um bom tempo preso. Quando ele é solto, ele é jogado numa praça no Rio de Janeiro. Depois ele acaba indo para a casa dos pais, procura os amigos, né, e fala o seguinte: que ninguém queria falar com ele, ninguém queria, porque na verdade ele podia ser uma pessoa perigosa, né, havia sido preso na ditadura. E aí ele conta que duas pessoas com quem ele não tinha praticamente nenhum relacionamento, ele cita você e o Roberto Menescal, salvam a vida dele, oferecendo um emprego. Essa história é muito bacana, muito bonita. Queria te pedir para falar a respeito disso, Hilde. Eu que tinha conhecido, isso foi em 74, né? Essa prisão e a tortura que ele sofreu. Eu tinha 24 anos. E no ano anterior, eu conheci o Paulo e o Raul através de um amigo meu, que era empresário deles. E até a um ponto que, quando o Raul se separou, eu morava ali no Leblon, no edifício dos jornalistas. O Raul separou-se da mulher, ele morava do outro lado do canal. Tinha um canal ali no meio, tem. E ele se mudou para minha casa com a nova namorada e ficou morando lá alguns meses, porque esse empresário me procurou. O Raul está deixando a casa, a mulher separou da mulher, está com uma outra mulher, deixava uma americana, estava com outra americana, e ele pode, você pode hospedar ele? Eu falei, posso. Meu apartamento tinha 2 quartos, e ele aí atravessou ali a ponte do canal do Jardim de Alá e veio morar na minha casa. E morou alguns meses. Eu tinha dado o Raul. Não, eu não tinha. Eu tinha uma vida de tanto trabalho que naquele tempo eu tinha jornal, tinha televisão, tinha teatro, tinha cinema, fazia tanta coisa. E, além disso, eu comecei um programa de televisão na TV Rio, chamado Jornal Delas, e que era produzido, escrito, apresentado só por mulheres. Era uma produção minha, imagina. Era patrocinado pelo Banco Nacional, o Magalhães Pinto, tio Juquinha. Eu fui lá pedir o patrocínio, ele disse, olha, minha filha, eu só patrocino o Jornal Nacional, mas eu vou patrocinar o seu programa. Ele patrocinou, ele gostou, eu mandei, levei lá todo o projeto, tudo, ele achou muito interessante a proposta, falei, mas o Banco Nacional vai patrocinar o seu programa. E a TV Rio não colocava os anúncios todos no ar, porque era uma bagunça. E o Banco Nacional ficou chateado, porque as inserções que tinham que ser colocadas durante a semana não eram colocadas, e eles, então, no fim do contrato, não renovaram. E depois a gente também não fazia uma grande audiência. Aquilo realmente foi um gesto, né? Do Magalhães Pinto. Eu fui. Não, quando ele terminou, retirou o patrocínio. E aí a TV Rio encerrou. Eu tive que sair, encerrar o programa. E a TV Rio, o que fez? Me deu um golpe. Continuou com o programa, sem a criadora, apresentadora, redatora, e com as minhas meninas, que eram Danusa Leão, muito mais velhas que eu, até era a Maria do Rosário Nascimento Silva, minha amiga querida, e Germana Delamare, Marisa Raja Gabalha, era um grupo maravilhoso de mulheres. Eu aí entrei com o processo contra a TV Rio, e a TV Rio viu que tinha feito uma bobagem e me chamou de volta para eu retomar o programa. E eu comecei o programa, falei, mas de repente... E aí me aparece o Paulo, coitadinho, ficou numa penúria de bicicleta. Eu falei, ai, Paulo, vem trabalhar comigo então, estou começando um novo projeto, você adora projeto? Vamos lá. E ele foi redigir comigo
o Jornal das Mulheres. Olha só que história fantástica. E o Roberto Menescal, por que ele entra na história? Eu acho porque o Roberto Menescal trabalhava numa grande... Tinha, né, uma grande produtora de discos. Ele era diretor, não sei se era CBS, tinha uma produtora de disco importante da época, e ele deu espaço ao Paulo também. E o Paulo sempre fala isso. Quando o Fernando Moraes foi procurar, o Paulo disse, olha, eu era seguido pelo DOPS. E o Fernando Moraes, que escrevia a biografia dele, foi procurar nos arquivos do DOPS, que tinham acabado de ser abertos para consulta, reabertos, ele foi procurar se tinha quem é que ordenou que o Paulo fosse seguido. E aí o Fernando Moraes me telefona e fala, olha, Hilde, eu quero te dar uma notícia. Eu falei, qual é? Ele falou, eu estou procurando aqui os registros sobre o Paulo Coelho sendo seguido, mas ele não era seguido por causa dele, não, era seguido por sua causa, você que era seguida pelo DOPS. Eu achei tão divertido aquilo, porque eu sabia que eles estavam sempre perseguindo, grampeavam nossos telefones, tudo. Mas eu não imaginava que eles tinham colocado a gente à minha disposição atrás de mim. Como o Paulo ficou muito meu amigo, até antes de ser preso, ele não deve lembrar direito disso, a gente andava muito junto. E aí prenderam o Paulo Coelho, mas não me prenderam. Olha só, e ele conta também nesse texto que ele publicou, que o Fernando Moraes também descobriu quem teria sido o delator dele, né, de que ele teria atividades subversivas e tal. E aí perguntou se ele queria saber quem era. E o Paulo Coelho falou, não vai mudar nada, não muda em nada o passado, não quero saber. E aí tocou a vida dele e se tornou um dos grandes escritores. Eu acho que ele não queria saber porque ele sabia. Eu também pensei nisso. Ele não queria saber porque ele não sabia. Ele queria saber. O Paulo sempre teve uma sabedoria. Ele não guarda ódios, mas ele reage. Agora tem um episódio engraçado. Fauzi Arap, eu encontrei com ele antes dele morrer, e ele me contou, e você lembra que tinha aquele seu amigo, esmulambado, que andava de bicicleta, o Paulo Coelho, e você veio me pedir se ele podia fazer a aula de teatro, porque ele estava precisando. Ele tinha sido preso, né? E ele falou, mas ele não vai pagar? Não, coitado, ele tá... não deu. E quando o Fauzi escreveu o primeiro livro dele, eu falei... Ele falou, será que você batia a máquina para mim? E tudo. Eu falei, bato sim. E fui passar o que estava redigido à mão para a máquina de escrever, para o Fauzi, e quem deu o título do livro foi o Paulo. Falou, bota esse título aí, sugere ele. E foi o título do livro do Fauzi, que eu agora não estou lembrando. Aí o Fauzi lembrou, você lembra? Foi o Paulo que deu o título do meu livro. Como é que ele era um esmulambado, um pobre coitado, eu não dei gratuidade a ele. Falei, viu? Eu ia sugerir a Hilde que ela fizesse uma entrevista com o Paulo Coelho, né? Mas a Maria das Graças quer que a Hilde entreviste o Papa, o Vladimir Putin e o Xi Jinping aqui no 247. Então, eu vou pedir ao Paulo uma entrevista.